Vamos que vamos, meus amigos, nesse dia 5 de novembro de 2020, quinta-feira. Vamos fazer uma análise técnica desta vez de uma outra ação que chamou bastante atenção no pregão de ontem, que foi LAME4, LAME4, as ações preferenciais de Lojas Americanas, outra empresa do segmento de varejo referência no nosso país. Meu nome é Roberto Fernandes, se essa é a sua primeira vez no canal Milhão, aqui falamos de Bolsa de Valores e pedimos para que vocês deem uma força ao canal Milhão, se inscrevendo e compartilhando os nossos conteúdos. Todo dia tem vídeo novo aqui sobre análise técnica e gráfica e dessa vez aqui iremos primeiramente abordar uma notícia sobre o balanço do terceiro TRI de Lojas Americanas S.A. e na sequência vamos compartilhar o nosso entendimento técnico com uma análise gráfica e técnica de LAME4, LAME4, que fechou o pregão de ontem, positivado em 5%, a R$ 24,85. Vamos para o vídeo, meus amigos. Vamos que vamos, meus amigos, nesse dia 5 de novembro, agora analisando a controladora de BTOW3, que acabamos de subir, aliás, um vídeo sobre B2W. Vamos falar agora de sua controladora Lojas Americanas LAME4, neste dia 5 de novembro. Então, começando com uma notícia, esta notícia saiu no site advfn.com. Lojas Americanas LAME3 3T de 2020, terceiro trimestre de 2020, reportou lucro líquido de 49,9 milhões, com destaque para a alta de 31% do GMV. Vamos ler alguns trechos a respeito dessa notícia impactante, importante para os investidores de LAME4 neste finalzinho de ano, nesse começo do mês de novembro, hein? A Lojas Americanas registrou lucro líquido de 49,9 milhões de reais, registrando uma alta de 3,5% em relação aos 48,2 milhões do mesmo período do ano passado. A varejista destacou ainda o GMV, volume bruto de mercadoria, que cresceu 31%. Os registros das Lojas Americanas LAME4 referente à sua operação do segundo TRI de 20 foram divulgados no dia 29 de outubro, bem recentemente. Então, EBITDA ajustado, lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, chegou a 754,8 milhões de reais, queda de 0,3% em comparação a 757 milhões no mesmo período de 19. É uma empresa que possui um valor de mercado de 54 bilhões de reais, com receita líquida na casa de 5,1 bilhões no período, com alta de 21%, enquanto o terceiro trimestre de 19 registrou 4,24 bilhões, então recuperando bem receita líquida. Então, e para ir fechando, últimos detalhes que vale a pena ressaltar: o GMV total cresceu 31,1%, atingindo 9,9 bilhões no terceiro trimestre, e a plataforma digital segue em ritmo de expansão, apresentando crescimento de 56% no GMV total e de 92% na quantidade de itens vendidos, com destaque para categorias de alta frequência como mercado. A base de clientes atingiu 45 milhões de clientes ativos, um aumento de 17% em relação aos 38 milhões de clientes ativos no quarto TRI de 2019. Isso é bastante interessante, hein, amigos? Então, clientes chegando nas Lojas Americanas, isso impacta diretamente nos resultados dessa companhia e, por consequência, nas ações da empresa, que, aliás, vamos começar a avaliar a partir desse momento aqui, fazendo uma análise técnica e gráfica, então, de LAME4, LAME4, nesse dia 5 de novembro, quinta-feira. Vocês se empolgaram com o resultado de ontem de LAME4? Interessante, hein, amigos? Mas, de toda forma, os preços de LAME4 ainda seguem um canal secundário de baixa, baseado nesta LTB que nós desenhamos de cor preta. O que fizemos aqui então? Desenhamos a LTB de cor preta e replicamos uma paralela para baixo, que é a base do canal de baixa secundário. Percebam que nos últimos 3 pregões, 2 deles chegaram volume no papel,
mas o de ontem não foi tão expressivo assim a ponto de não ter nem alcançado a média móvel exponencial de 20 períodos, que rastreia o último mês de negociação de Lame 4 na Bolsa de Valores brasileira. Fato é que fez um fundo aqui embaixo, interessante então, um fundo na casa de 22,70. O papel ensaiou uma retomada de alta agora com um Harami de alta, importante padrão técnico Harami de alta, e aí de fato inverteu a movimentação com dois candles de alta, indo buscar agora uma resistência na casa de 26 e 29, que é o primeiro alvo técnico desta ação. O segundo alvo técnico nós desenhamos aqui, que é o mais intenso, diga-se de passagem, com esta linha horizontal de cor azul 2803, lá para cima um terceiro alvo técnico nesta linha horizontal de cor rosa, na casa de R$ 29,45. Lame 4 tem um padrão de comportamento de preço muito parecido com o BTOW3 que acabamos de subir no canal Milhão. O que chama atenção aqui é que de fato o canal tem uma amplitude menor se formos comparar com a amplitude do canal de BTOW3. Mas o fato é que, de uma forma conservadora, quem optar por operar a partir do Harami de alta vai estar operando em contratendência, porque o canal secundário de fato é um canal de baixa ainda e os preços ainda se movimentam dentro desse canal de baixa, respeitando a LTB, que é a base do canal. Vai ficar redundante, mas a opinião técnica a respeito de possibilidade de entrada em Lame 4 é tal qual a entrada de BTOW3. De repente, no rompimento desta LTB por um pivô de alta, seria uma oportunidade de entrada mais conservadora. Como aqui, diferentemente de BTOW3, apareceu um Harami de alta, ele já é por si só um sinal de inversão de movimento no sentido de valorização. Agora, o que a gente não sabe graficamente falando é, esse preço ele vai em congruência até a LTB e vai continuar descendo, ou de fato ele vai romper com força compradora aqui, uma vez que chegou o volume no papel, e vai com tudo em busca das três resistências que nós desenhamos de cor laranja, azul e rosa? Esta é a pergunta que fica graficamente, que de repente os indicadores técnicos podem sim começar a responder, ou melhor, complementar a resposta para vocês, meus amigos do milhão. Vamos de cara então em OBV, saldo de volume em Lame 4 dessa vez. Desde o início do mês de outubro, OBV de Lame 4 vem fazendo um zigue-zague de baixa, ainda não conseguiu nos provar que de fato tenha saído desse zigue-zague de baixa, mesmo com essa subida que ele apresentou em função dos dois últimos candles, o de ontem e o de anteontem. Então a gente vai continuar observando. Fato positivo é que está apontado para cima. Fato que ainda não nos convence é que o zigue-zague ainda é de baixa. Vocês concordam comigo? Então vamos para Momentum. O Momentum em Lame 4 ainda não indica sinal de entrada, porque ele está bem longe do limite do zero, que é o limite de sinal de entrada deste indicador que nós confiamos bastante. Ele está em congruência, indo em direção à linha do zero, isso é interessante, está apontado para cima, mas por ele ainda não tem sinal antecipado de entrada em Lame 4 nesse dia 5 de novembro. Vamos para IFR agora? Legal a movimentação de IFR, índice de força relativa em Lame 4, indicou um sinal de entrada robusto pelo jeito. Raramente o IFR nos dá sinal de entrada e saída no swing trade, mas dessa vez aqui ele entrou na região de sobrevenda e subiu, rompendo a linha tracejada do 30 do indicador, indicando entrada. Então temos o primeiro indicador indicando entrada em Lame 4. Neste dia 5 de novembro. Será que o MACD e o estocástico concordam com o IFR, tal qual ocorreu nas ações BTOW3? Lembro vocês que B2W Digital é a fusão de Shoptime, Submarino e Lojas Americanas, não é mesmo? Meus amigos, MACD também indicando o seu sinal de entrada. Aliás, indicou o sinal de entrada no candle de ontem, quando a coluna do histograma MACD se reduziu com relação ao tamanho da coluna de ontem. Então, é o segundo indicador mandando ver, então, num sinal antecipado em LAME4, em Lame 4, nesse dia 5 de novembro. Vamos para estocástico agora.
Interessante a movimentação do estocástico em Lojas Americanas SA, em Lame 4, nesse dia 5 de novembro. Já cruzou de baixo para cima o limite do 20 do indicador, que representa o sinal de entrada em Lame 4 no swing trade, hein? O que não me agrada muito nesse indicador aqui é que, num passado recente, ele pipocou várias vezes, dando falsos sinais de entrada em LAME4. Então isso me preocupa um pouco. Será que o papel de fato vai ter energia, vai ter fôlego e volume para de fato romper esta LTB, que é a base do canal secundário de baixa, meus amigos? Eu fico um pouco desconfiado com relação ao estocástico, mas de toda forma, MACD e IFR são dois indicadores que anteciparam o sinal de entrada em LAME4, em Lame 4. Vocês concordam com eles ou não? Quero ouvir a opinião de vocês, hein? Colocamos aqui as nossas opiniões com relação a Lame 4 nesse dia 5 de novembro, então. Fizemos uma análise gráfica e uma análise técnica, dois indicadores indicando sinais antecipados de entrada, que foram o índice de força relativa e o MACD. Estocástico também indica o seu sinal de entrada, porém, num passado recente ele tem falhado muitas vezes e a gente se preocupa bastante porque, estatisticamente falando, então, estocástico não está sendo uma boa referência para o momento gráfico de Lame 4, LAME4, as ações preferenciais de Lojas Americanas SA. Postem nos comentários as opiniões de vocês, as opiniões técnicas, uma vez que tem muita gente que assiste o canal Milhão e que partilha dos entendimentos da análise técnica. Gratidão, amigos. Boa sorte. Tchau, tchau.